Você já se sentiu preso em uma discussão? Como se depois de começar a discutir você não conseguisse sair do lugar e só ficasse pior e pior? Já pensou em tentar evitar os conflitos, mas quando você percebe já tá dentro de um de novo? A solução para isso não tá em nenhuma palestra de coaching ou em 3 passos mágicos que você precisa seguir, mas tá na Bíblia. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, que bom que você tá por aqui. Esse é mais um vídeo da nossa série Buscando Sabedoria, em que a gente tá falando sobre o livro de Provérbios, e hoje a gente vai falar do capítulo 17. Mas se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. E se você quer conhecer mais a Bíblia, a Palavra de Deus e estudar ela comigo, então não deixa de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Hoje a gente quer responder, então, a pergunta como evitar conflitos. E o livro de Provérbios é muito rico nisso, principalmente o capítulo 17 inteiro, mas a gente vai focar nos versículos 14 e 27 para responder essa pergunta. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. Quem controla suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Apesar de eu ter pulado aqui o meio deles, né, e mais uma vez eu sempre falo isso nesses vídeos de Provérbios, se você quer entender melhor esse contexto, leia Provérbios 17 inteiro, depois volta e assiste esse vídeo, ou assiste esse vídeo e depois vai ler Provérbios 17 inteiro, mas com certeza vai ser muito bom para sua vida. Então, o versículo 14 e 27 tem tudo a ver. Então vamos começar olhando para o 14. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Você já se sentiu nessa situação? Quando a gente pensa em casais, né, se fala muito sobre isso, né, que a discussão começa e aí no final da discussão ninguém lembra mais porque ela começou, porque ela emendou em um monte de coisa que estava acumulada ali e foi tentando resolver e só piorou. Mas isso não acontece só com casais, até porque o texto não tá falando nada sobre casais. Ele tá dizendo, começar uma discussão é como abrir uma represa. Então, a gente pode esperar que isso aconteça de uma forma geral. E aí o texto continua, por isso, desista antes que surja o conflito. Como assim? É isso que a Bíblia tá falando mesmo? Eu tenho que desistir de resolver situações que precisam ser resolvidas? Eu preciso simplesmente ser passivo e nunca entrar em conflito com ninguém, porque senão ele vai virar uma represa? Mas e se for uma questão que eu preciso mesmo resolver, se for algo que me chateou, se for algo que a pessoa fez de errado e eu preciso mesmo falar com a pessoa sobre isso, como que eu faço? E é isso que nos leva ao versículo 27. Quem controla suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Então quer dizer que você não pode falar nada? Ou é a forma como a discussão começa? Então nós temos duas situações: abrir uma represa ou controlar as palavras. Então como que isso se relaciona com evitar e lidar com conflitos? Antes a gente precisa lembrar de outras duas coisas. Primeiro, Provérbios 18, 21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando a gente fala que começar uma discussão é como abrir uma represa, a gente tá falando de uma força muito grande, né? O que é uma represa que abre, gente? É destruidor, né? Ela vai levando e é isso. É isso que está sendo comparado com começar uma discussão. E outros versículos desse mesmo capítulo de Provérbios falam sobre esse poder da língua. Por exemplo, no versículo 9 vai falar: quem encobre uma transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Então quer dizer, a língua tem o poder de fortalecer uma amizade ou de separar amigos. O versículo 20 vai dizer: o perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em desgraça. Então a língua tem esse poder, ou de você encontrar o bem, ou de fazer você cair em desgraça. Então nós temos palavras que podem criar ou destruir. A questão é qual nós vamos usar e como nós vamos usar. E a segunda coisa é lá em Eclesiastes 3:7, que diz que tem tempo de falar e tempo de calar. É muito forte, né? Aquela passagem linda de Eclesiastes 3, que a gente vê tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, de se afastar, e também tem o tempo de falar e o tempo de calar. Por que será que a nossa língua seria diferente? Tem um tempo certo para cada coisa. O texto não tá nos ensinando a nunca discutir, nunca resolver nada, mesmo que exista coisas para resolver, nunca falar sobre isso. Não, né? Isso não seria bíblico, porque a gente tem que buscar a santificação, o crescimento, e tem coisas que tem que ser confrontadas em nós e nas outras pessoas. Então, como que nós vamos fazer isso? A gente tem que discernir o tempo de falar e o tempo de calar, tudo com serenidade de espírito, como que fala lá no versículo 27. Eu vou te dar pelo menos 3 coisas para você avaliar antes de entrar numa discussão que eu tenho certeza que podem te ajudar. Primeiro, avalie se essa discussão é necessária para resolver algum conflito real. Você precisa mesmo entrar nesse assunto? Vai ser bom, vai ser importante você resolver essa questão, ou é uma picuinha que você quer provocar e você tá com aquilo acumulado e você precisa colocar pra fora, mesmo que isso não vai fazer diferença nenhuma e talvez só cause o mal da outra pessoa? Qual que é a situação? Segundo, avalie se você já ponderou, já refletiu sobre o que você quer falar, sobre o que precisa ser dito, para ver se você vai conseguir controlar as suas palavras ou se você só vai usar palavras de morte, você só vai usar palavras que vão piorar a situação. Você já parou para pensar antes de iniciar a discussão? Já refletiu que palavras você vai usar? É assim que você vai conseguir controlar suas palavras.
E terceiro, avalie se esse é o momento adequado para isso. Se você já respondeu sim para as outras duas, né? Pode ser que é uma coisa que deve ser resolvida, pode ser que você já pensou sobre o que deve falar, mas talvez não seja o momento certo. E o que pode envolver ser o momento certo? Pelo menos duas coisas. Se a pessoa que vai ouvir tá num momento oportuno, num momento bom, se ela não tá num momento ruim, que ela só vai levar mal aquilo que você tá dizendo, se ela não tá ocupada, distraída, que não vai considerar de verdade aquilo que você quer dizer. E se você tá com o espírito devidamente sereno para isso, você tá no momento que está irritado, irritada e você quer colocar pra fora, quer dizer, é um assunto pertinente, ok. Você já pensou no que quer falar, ok. Mas você tá triste, você não vai ser racional naquilo que você tá falando, você vai despejar, você pode desabar igual uma represa. Então, você tá no momento bom, a pessoa tá no momento bom. Se pelo menos uma dessas questões não tem um sim da sua parte, então talvez seja tempo de calar e não de falar. Se uma dessas questões não tem um sim, provavelmente você só vai abrir uma represa. Então, o que o texto fala pra gente? É melhor desistir antes que a discussão comece. Mas o tempo de falar vai chegar. Eu quero dizer isso pra você. O tempo de falar, ele chega. Eclesiastes está dizendo que tem o tempo de calar e o tempo de falar. Não tem só o tempo de calar. Mas até que esse tempo de falar chegue, até esse momento certo, você pode trabalhar essas coisas no seu coração. O motivo da discussão, o que vai ser dito e por que precisa ser dito, e o momento oportuno para você e para a pessoa ou para as pessoas que isso precisa ser dito. Então, até lá, você trabalha essas coisas em oração no seu coração para que seja Deus e não o seu próprio coração que dirija as suas palavras e que dirija a discussão, enfim, o assunto que você quer tratar. Então, o desafio para essa semana, né, na nossa série Buscando Sabedoria, a gente sempre tem um desafio para a gente colocar em prática. O desafio para essa semana é, antes de falar palavras de crítica, de reclamação ou de tirar satisfação, se pergunte, eu quero mesmo abrir uma represa? E aí volta todas aquelas questões que nós falamos. Isso é necessário de ser discutido? Eu tenho as palavras certas para isso? Eu vou me controlar? A pessoa tá num bom momento? Eu tô num bom momento? E a gente resume essas perguntas nisso. Eu quero abrir uma represa agora? Se a resposta for não, eu espero que seja não, então guarde para você. E pense em como e se isso deve ser dito de outra forma, em outro momento. Eu tenho certeza que isso pode ajudar muito a gente nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, para que a gente tenha palavras de vida e não de morte, para que a gente não fique abrindo represas por aí, causando feridas em nós mesmos, nas outras pessoas, mas que a gente use bem as nossas palavras, porque a gente está cheio de orientação na palavra de Deus e a gente não pode simplesmente passar batido. Ele está nos ensinando a não abrir represas, mas a ser sábios, a ter um espírito sereno para tratar com as outras pessoas. E claro, eu tenho certeza que assim a gente pode evitar muitos conflitos e lidar melhor com muitos outros. Então, por hoje é só, gente. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se for o caso, então que você mande isso pra alguém que pode ser abençoado também. E se você não viu os últimos vídeos da série, também aproveita pra assistir, que estão muito legais. A gente tá estudando bastante o livro de Provérbios, esse livro maravilhoso. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até mais.